seres humanos habitam a Terra há milhares de anos. Durante todo esse tempo, tentaram entender seu lugar no mundo e o que os faz diferentes dos outros seres vivos. No decorrer dos séculos, aprendemos a construir máquinas grandiosas de levantar pesos, de dobrar materiais, de forjar e de carregar. Todas essas máquinas, porém, foram criadas pela máquina mais eficiente e grandiosa de todas, o corpo humano. Uma estrutura leve e flexível, embora muito resistente, movimentada por órgãos maravilhosamente projetados. Tudo isso formado por bilhões de minúsculas células. O número de células existente em cada ser humano é 10.000 vezes maior que o número de pessoas existentes no planeta. Apesar da complexidade dessa máquina, ela necessita de um elemento muito simples para não morrer: oxigênio. Depois de um acidente, o primeiro socorro é oxigênio, o sopro da vida. Os antigos gregos acreditavam que no centro do corpo humano existia uma chama que queimava os alimentos e criava calor, e que respirávamos para esfriar essa chama e evitar um incêndio no organismo. Mas os pulmões são os encarregados de absorver continuamente o oxigênio, um elemento vital que o organismo não consegue armazenar, e encarregados de expelir o dióxido de carbono. Sua superfície é enorme. Estendidos, teriam a superfície de uma quadra de tênis. Respiramos e expiramos 600 milhões de vezes durante a vida. Esse ar seria suficiente para encher um balão 400 vezes maior que esse. A partir da garganta, a traqueia divide-se em 2 tubos que, por sua vez, se subdividem em milhares de pequenos tubos com a grossura de um fio de cabelo. Cada um deles termina em um diminuto alvéolo que recebe oxigênio e o deposita diretamente no sangue. A respiração é tão vital que a palavra expirar tornou-se também sinônimo de morrer, e a palavra inspiração de inspiração espiritual. E é essa inspiração espiritual que faz com que essa máquina seja diferente de todas as outras, algo exclusivamente humano que muitos acreditam ser a alma. E quais são as janelas da alma? Os olhos, a câmera fotográfica humana. 2/3 de toda a informação existente no cérebro humano entraram através dos olhos. A visão é o principal sentido do corpo humano, seu guia e seu maior guardião contra os inimigos. Assim como a câmera fotográfica, os olhos têm 3 elementos. Uma camada externa transparente, a córnea, e por trás dela, uma lente que recebe a luz. E no fundo, uma tela, a retina, que contém 127 milhões de cones e bastonetes, células sensíveis à luz. A maior parte dos bastonetes funciona na penumbra e enxergam apenas preto e branco. Mas com luz forte, os cones inundam os olhos com a visão colorida. O olho é limpo e desinfetado pelo movimento das pálpebras sobre ele. Piscamos mais de 5.000 vezes ao dia, 1/3 de segundo cada vez. Mas há outro processo de limpeza que também é muito efetivo. Chorar. As crianças choram muito mais do que os adultos. Uma criança de 1 ano chora em média 2 vezes ao dia. Dessa forma, limpa e esteriliza os olhos e evita infecções.
As lágrimas, tanto as de tristeza quanto as de alegria, também funcionam como uma limpeza emocional. Algo que provoca o riso, com toda certeza, é o desconforto dos outros. Além das informações que recebemos através dos olhos, há outras que chegam ao cérebro através dos ouvidos. Demorou muitos anos para entendermos a audição e apreciarmos o verdadeiro poder do ouvido humano. Aprendemos a extrair prazer dos sons, desenvolvemos o gosto pela música e adotamos o ritmo das danças. Seja qual for a fonte, todos os sons se iniciam com uma vibração. As ondas sonoras entram no ouvido e chegam a uma membrana muito importante, o tímpano, um tambor de pele bem fina, do tamanho de uma unha da mão. As ondas sonoras batem sobre o tambor e enviam as vibrações através do estribo, que é o menor osso do corpo, do tamanho de um grão de arroz. Os nervos enviam o sinal para o cérebro e então ouvimos o som. Algumas características do corpo não são muito práticas. Em algumas culturas africanas, as orelhas mostram o status tribal. Os lóbulos da orelha são alongados extraordinariamente. E os longos lóbulos das orelhas de Buda significam realeza e autoridade espiritual. O rei Midas ficou com as orelhas bem compridas quando reclamou de Apolo que tocava a lira. Seu gosto musical foi igualado ao de um burro. O ouvido também mantém o nosso equilíbrio. Pequenos movimentos de cabeça desencadeiam sinais nervosos que enviam informação ao cérebro sobre o espaço, o movimento e a gravidade. Dessa forma, algumas pessoas conseguem manter o equilíbrio até andando por uma viga estreita. O equilíbrio proporciona ao ser humano uma característica que o separa dos seus antepassados animais e consagra uma das maiores vitórias humanas: ficar em pé com a coluna em linha reta e a cabeça levantada para enfrentar o mundo. O corpo tem 206 ossos e mais da metade está nos pés e nas mãos. Todos eles estão ligados por articulações e acionados por músculos que permitem o movimento sincronizado da máquina humana. Nossos ossos são extraordinariamente fortes. O fêmur, o maior osso do corpo, é 150 vezes maior que o estribo, osso do ouvido, e é mais forte do que o concreto armado. Muitas pessoas moram em casas muito mais frágeis do que seus fêmures. No entanto, os ossos, que são parte essencial da vida, são também símbolos da morte. A outra parte do corpo que é ainda mais resistente porque protege a nossa habilidade de morder. O esmalte dos dentes, tão forte que é necessário uma broca de dentista com uma ponta reforçada para poder penetrá-lo. O esqueleto, apesar de resistente, representa apenas a sexta parte do peso corporal. Metade de seu peso fica por conta do mecanismo que movimenta os ossos, os músculos. Temos 640 músculos projetados para empurrar e contrair. Os músculos podem fazer coisas extraordinárias quando treinados para atingir sua melhor forma. Quando uma pessoa que faz musculação flexiona os músculos, eles não ficam maiores, simplesmente encolhem e incham no meio, como um balão comprido espremido nas extremidades. Mas nem todos os trabalhos musculares são tão óbvios. Os músculos proporcionam calor ao corpo e até ajudam o corpo a ficar em pé.
Os músculos do pescoço estão colocados em posições opostas para conseguir um feito que só os seres humanos conseguem: segurar os 4 quilogramas que pesa a cabeça. Da mesma forma como os dentes são a parte mais dura do corpo, os músculos que os movimentam, quebrando os alimentos para que possam ser digeridos, são os mais poderosos do corpo. A mandíbula exerce uma força de esmagamento de 250 quilogramas. Os músculos e o esqueleto não poderiam trabalhar em conjunto sem que houvesse uma ligação entre eles. Os antigos caçadores, quando separavam os músculos dos ossos de suas presas para conseguir os nutrientes, descobriram que o corpo tinha uma parte ainda mais resistente: eram as articulações. O mecanismo que permite aos humanos correr, pular, se contorcer e girar, transformando a potência e a força em movimento e precisão. Temos ainda um outro órgão muito importante: é a cobertura do corpo, que lhe proporciona uma capa impermeável. Falamos da pele, feita de queratina e coberta de pelos bem finos. A pele pode ser fina como seda nas pálpebras e 5 vezes mais grossa na sola dos pés, mas é sempre composta por 2 camadas. A epiderme, com seus nervos e vasos sanguíneos, protege a derme interna da água, poeira, raios do sol e até de inimigos microscópicos. As bactérias do tifo podem sobreviver durante várias semanas, mas em contato com a pele elas morrem em 20 minutos. A pele renova-se constantemente. Todas as suas partículas se desprendem e caem no período de um mês. Durante a vida, cada um de nós elimina mais de 20 quilogramas de pele, o peso de uma criança de 6 anos. Para onde vai essa pele? Nós a percebemos todos os dias, na poeira. Mas a pele não só nos protege. Quando estamos com frio, os pequenos pelos da superfície ficam em pé para segurar o ar e nos manter quentes. É o arrepio. E quando estamos muito quentes, milhões de pequenos poros liberam suor, que serve para esfriar o corpo. A pele é a defesa externa do organismo, sensível ao toque, ao calor e à dor. Os pés e as mãos têm pequenas estrias que formam um desenho diferente em cada pessoa. Elas ajudam os dedos a pegar, segurar e servem como identificação. Não, uma ida ao cabeleireiro seria a mesma coisa do que ir ao dentista. E para fazer alguns penteados, uma anestesia geral seria necessária. O cuidado com o cabelo sempre foi sinal de riqueza, status ou simplesmente de vaidade. Na guerra, o cabelo comprido pode ser um problema. Por isso, os soldados romanos faziam a barba antes das batalhas, e a palavra barba tornou-se a denominação dos seus peludos inimigos, bárbaros. As unhas também são formadas por queratina e crescem com a metade da velocidade do cabelo. No século XIX, na Ásia, as unhas compridas eram sinônimo de grande riqueza. É claro, a pessoa com unhas tão compridas assim não podia trabalhar. A pele é a parte do corpo que recebe as maiores atenções, porque ela mostra a idade muito antes que qualquer outra parte. Uma pele bronzeada pode parecer bonita, mas é um desastre para o organismo. Os raios ultravioleta destroem rapidamente a camada média da pele. Mas nem só o sol muda a sua cor. A vergonha também, porque faz com que o sangue aflore a superfície, causando rubor. Dentro do corpo, o movimento do sangue é constante. Um vasto sistema de transporte que nunca para e que carrega alimento para as células. Seu motor é esse estranho órgão que os artistas, poetas e sonhadores transformaram num símbolo de quase todas as emoções humanas: o coração.
Os primeiros cientistas acreditavam tratar-se de uma fornalha de sangue e ar. Outros, que era um fogo que queimava os alimentos. Foi William Harvey, no século XVII, quem primeiro comprovou que o sangue não só fluía, mas que ficava circulando, movimentado por uma bomba contínua e confiável que nunca parava, formada por 4 câmaras. Ela manda o sangue através das artérias para milhões de minúsculos capilares e depois para as veias, que carregam o sangue de volta ao coração. Esta magnífica bomba combina a ação de músculos e de válvulas para bater continuamente 2.500 milhões de vezes durante a vida, movimentando um volume de sangue que seria suficiente para encher os tanques de combustível de 700 aviões Jumbo. Quando mergulhamos na água, o coração diminui seu ritmo, reduzindo temporariamente a necessidade de oxigênio para que possamos segurar a respiração. Há quem acredite que os seres humanos nasceram na água, mas talvez seja a batida constante do coração que fez dele um símbolo permanente através dos séculos. Para os cristãos, o coração é fonte de amor, alegria, pena, compaixão e sofrimento. Muitos santos são representados segurando um coração, muitas vezes atravessado por uma flecha. O grande filósofo Aristóteles acreditava que o coração era a sede da inteligência. Também é conhecido como símbolo da paixão. A rainha de copas do baralho e o coração vermelho dos namorados transmitem a mesma mensagem, calor e amor. Por isso, é sempre vermelha a cor do sangue, do amor e, portanto, da própria vida. O sangue humano é vermelho devido a seu elevado teor de ferro, mas nem todas as criaturas têm o sangue da mesma cor. O sangue de crustáceos e moluscos é azul e o das minhocas é verde. Algumas criaturas alimentam-se de sangue, do sangue de outros animais. Depois de uma boa refeição, uma sanguessuga pode aumentar até 5 vezes seu tamanho normal. Elas foram muito utilizadas na medicina. Em 1890, os franceses importaram 40 milhões de sanguessugas. Recentemente, os médicos descobriram que as sanguessugas possuem uma substância anticoagulante que reduz o risco de doenças porque afina o sangue e o mantém circulando. Por isso, as sanguessugas estão sendo novamente utilizadas na medicina. O sistema circulatório supre todas as necessidades do organismo. À medida que precisamos de mais energia, os batimentos do coração aumentam para fazer frente à demanda. Mas qual é a fonte da energia que movimenta o corpo? São os alimentos, vegetais e carne. Durante toda a vida, ingerimos aproximadamente 30 toneladas de alimentos. O peso de 30 vacas ou de 6 elefantes. Como o corpo não pode armazenar energia durante muito tempo, a ingestão de alimento deve ser constante. Apreciamos 4 sabores diferentes: azedo, salgado, amargo e doce. Mas nossa escolha baseia-se na aparência e no cheiro. Enquanto decidimos, a boca fabrica a saliva, que amaciará a comida para que possamos mastigá-la e depois engoli-la. A saliva também mata as bactérias e mantém a boca livre de infecções. Produzimos 1 litro por dia, mais de 300 banheiras durante toda a vida, quantidade suficiente para encher uma piscina pequena. O estômago é, ao mesmo tempo, um processador de alimentos e uma banheira de ácido. Suas paredes têm espasmos com intervalo de alguns minutos para esmagar os alimentos e torná-los semilíquidos. O funcionamento do estômago foi estudado pela primeira vez em 1822 por um cirurgião do exército americano chamado William Beaumont. Um soldado tinha um ferimento à bala no estômago que não se cicatrizava, fato que possibilitou ao médico, durante 10 anos, analisar o conteúdo do estômago do pobre coitado. A partir do estômago, os alimentos fazem uma viagem de 18 horas através de 7,5 metros de intestinos. Lá, os nutrientes são absorvidos e os restos preparados para serem eliminados. Se o nosso intestino não fosse enrolado, seríamos muito mais altos. Antes de serem enviados para o organismo, os nutrientes são processados em uma operação controlada pelo nosso órgão mais resistente, o fígado. Este órgão pode perder até 80% de sua massa e se regenerar.
Mas a necessidade mais urgente do organismo não é a de alimentos sólidos. Sem líquido, morreríamos em poucos dias. Os líquidos são purificados pelos rins, cada um deles do tamanho de um punho. Eles filtram mais de 1 litro de sangue por minuto e produzem 1,5 litro de urina por dia. Todos esses processos da máquina humana, respiração, circulação do sangue, purificação e digestão, funcionam 24 horas por dia e dele participam todas as células do corpo. Mas qual a origem da palavra célula? Em 1671, um cientista holandês, Anthony van Leeuwenhoek, estava examinando no microscópio a pele de uma cebola. As formas retangulares lembravam um mosteiro e as pequenas células dos monges. Ele percebeu que todas as plantas e animais eram formados de células microscópicas. Na verdade, o corpo humano tem 60 trilhões de células. Enfileiradas, cobririam a distância entre Roma e Budapeste. Todas elas são vulneráveis a ataques. Devido à comida que comemos, aos líquidos que bebemos e ao ar que respiramos, o organismo é constantemente bombardeado por organismos que podem causar doenças. Por isso, há um tipo de célula especificamente projetado para combater os organismos. Os glóbulos brancos do sangue percorrem o corpo matando e comendo qualquer organismo que o ameace. São minúsculos, porém mortais para seus inimigos. Algumas células do intestino vivem apenas 3 dias, enquanto as do cérebro podem perdurar durante toda a vida de uma pessoa. Milhões de células nascem e morrem a cada minuto. Seu dedo tem mais células que o número de habitantes da maior cidade do mundo. Da mesma forma como essa grande cidade ficaria paralisada sem sua rede de comunicação, a máquina humana também é coordenada por sua própria rede, o sistema nervoso. Como um sistema telefônico, os sinais nervosos são impulsos elétricos. O corpo tem aproximadamente 48 mil quilômetros de cabos nervosos que transportam mensagens e coordenam todas as suas operações. Há milhares de anos, os chineses acreditam que podem controlar a energia nervosa do corpo através da acupuntura, inserindo agulhas finas em lugares exatos da pele para tratar diferentes doenças. E toda a rede, na verdade, o organismo todo, é administrado por um pequeno e sofisticado centro de controle, o cérebro. Em relação ao corpo humano, o cérebro humano é maior que o de qualquer outro animal. Também é único. É o único cérebro do mundo animal que é suficientemente inteligente para estudar a si mesmo. Juntamente com a medula espinhal, o cérebro tem mais células nervosas do que o número de árvores na floresta amazônica, e seu número de conexões é similar ao número de folhas nessas árvores. O cérebro é tão importante para a sobrevivência que, embora seu peso represente apenas a 50ª parte do peso corporal, ele recebe a 5ª parte do fornecimento de sangue. O cérebro é formado por seções, cada uma com uma finalidade diferente. Elas organizam e controlam uma parte determinada do corpo. Se o tamanho de cada parte do corpo estivesse relacionada à área cerebral que a controla, nosso aspecto seria muito diferente. O cérebro também organiza as lembranças em 3 departamentos. As que são guardadas durante alguns segundos, as guardadas durante 5 minutos e um banco principal que armazena lembranças durante toda a vida. Ele organiza constantemente o espaço, apagando lembranças desnecessárias em uma seleção essencial. Se conseguíssemos nos lembrar de toda a nossa vida da mesma forma que nos lembramos dos 2 últimos minutos, ficaríamos muito confusos. Seu poder é tão grande que não é de se estranhar que durante toda a história os seres humanos tenham elaborado tantas superstições, lendas, mitos e magia sobre essa massa de tecidos. Os guerreiros da antiguidade chegavam a comer os cérebros dos inimigos vencidos para absorver sua sabedoria. É o cérebro e não o coração que determina nossas emoções, consciência, amor, compreensão, paixão e o desejo por outra pessoa.
É ele que nos conduz ao contato físico, que leva à fertilização, à união do óvulo e do espermatozoide, que anunciam a criação de um novo corpo, de um novo cérebro, de uma nova vida. Essa máquina única consegue reproduzir a si mesma. O ser humano se aprimorou e se desenvolveu durante quase 1 milhão de anos, geração após geração. Assim conseguimos superar os nossos antepassados. Nosso conhecimento foi muito além da simples sobrevivência. Aprendemos a tocar instrumentos, a dançar, a cantar, a falar, a ensinar, a raciocinar e a sentir emoção e amor. E como mostramos esses sentimentos humanos? Aqui, nos nossos rostos. É a união de cérebro, corpo, sentimento e expressão que nos faz diferentes. Podemos rir e chorar. Podemos mostrar tristeza e alegria. Agimos com a razão ou com a paixão. Somos seres humanos.